Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estou trazendo aqui um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. Geralmente eu faço vídeo de vlog e tal. E esse aqui vai ser mais um da série que não é só vlog. Aqui eu vou estar trazendo um pouco de opinião e também respondendo alguns comentários que eu acho muito bacana que o pessoal deixa aqui no meu canal. Que é comentando, por exemplo, que tá na faculdade, mas não sabe o que fazer ainda. Ou que está escolhendo o que fazer depois de se formar. Ou que acha interessante o meu conteúdo e que se espelha na forma como eu produzo e faço as coisas. Então vamos lá, para começar, primeiro de tudo, agradeço demais pelos comentários, pelo todo o suporte que eu tive ao longo desse tempo que eu estou produzindo conteúdo aqui na internet. Desculpa o ambiente que eu estou aqui, que eu estou no meu carro, mas o meu carro hoje é o melhor escritório que eu posso ter. Dentro do carro tem muito conteúdo que eu produzo, é daqui que surgem várias ideias que eu tenho ao longo do dia, é daqui que eu faço as minhas reuniões, é daqui que eu faço cotação de material muitas vezes, então é daqui que surge muita coisa. Graças a Deus, Deus me permitiu ter esse carro aqui hoje. Antes eu tinha um Up, mas que, enfim, não vem ao caso. Mas vamos lá, tudo começou no ano de 2017, quando eu entrei na Faculdade de Engenharia Civil, aqui no IFCE de Fortaleza, né, que seria o Instituto Federal de Ciências e Tecnologia, no ano de 2017. Em 2019, eu tive meu primeiro estágio, que foi no Ministério Público. Eu passei tipo no concursozinho que tinha aqui na época e consegui minha aprovação para poder ocupar o cargo de estagiário. Aí foi 2019, eu entrei lá em outubro de 2019, aí em 2020 teve a pandemia, que perdurou até 2021 de forma assim bem ferrenha, pelo menos aqui no estado. E aí em 2021, em fevereiro, foi quando eu arranjei meu primeiro estágio em obra. Cara, para mim foi um divisor de águas, que eu vi que eu não sabia nem o que era chapisco. E bom, para quem não sabe, chapisco é a primeira camada reguladora que a gente bota na alvenaria para depois vir com reboco, enfim, as demais tratativas que vai depender do acabamento que a gente vai assentar. Em seguida, em 2021, nesse primeiro estágio que eu arranjei, era remunerado, e aí a pessoa quis me deixar como se fosse só voluntário. Cara, infelizmente estágio voluntário não dá para mim, eu tenho os custos, para mim não faz sentido ter um estágio se não for remunerado. E aí, graças a Deus e a boa relação que eu construí na faculdade, eu arranjei um outro estágio em abril, maio, um negócio assim de 2021, que era uma construtora de alto padrão. Nessa construtora, cara, eu aprendi bastante. Eu entrei em abril de 2021 e saí em dezembro de 2022. Foi um período turbulento por vários motivos, mas foi um período que eu aprendi muita coisa, tanto do que fazer e do que não fazer. E na minha visão hoje, para mim, o mais importante foi aprender justamente o que não fazer. Então, a forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com o arquiteto, a forma como você lida com o cliente. A parte técnica foi lá que eu aprendi como executar uma obra, gerenciar projetos, gerenciar mão de obra, fazer cotação de material, negociação, quantitativo de orçamento, elaboração de orçamento, planejamento de obra. Pô, foi uma grande escola. Então, a parte boa e a parte ruim foi lá que eu aprendi a parte da engenharia de fato, certo? E aí, nessa mesma época, foi quando eu pensei assim, pô, tô pronto, me sinto pronto hoje para ter meu próprio negócio e querer empreender. Só que aí aí eu saí de lá e voltei para o mercado, já tinha me formado, que eu saí em dezembro de 22, colei grau na faculdade em março de 2023, e aí nesse mesmo período foi quando eu já estava em outra empresa, também no setor da construção civil, só que em vez de ser para apartamentos e casas como um todo, era para reformas comerciais, já era outro nicho. E aí quando eu entrei nessa outra empreitada, que eu vi que na verdade eu ainda tinha muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. Porque eu trabalhava, vou dar só um exemplo, eu trabalhava sempre com estrutura de alvenaria, e aí tal hora eu passei para trabalhar com estrutura metálica, com estrutura de gesso, com tubulação de incêndio, que é aquelas vermelhinhas que a gente vê nos shoppings, né, com aqueles sprinklers. E eu trabalhei acho que uns 5, 6 meses nessa empresa, mas eu saí porque teve uma divergência de valores lá. Me prometeram uma coisa, aconteceu outra, e na minha visão eu não achei isso interessante. E aí nesse meio tempo eu fiquei um pouco perdido, assim, pô cara, será que a engenharia civil é para mim mesmo? Será que eu acho isso muito? Será que eu acho que é um mercado que eu devo ingressar de fato? Vou fazer outra coisa na minha vida? E aí nesse meio tempo eu comecei a prospectar também alguma coisa sobre tráfego pago e tal. Mas felizmente não foi o meu caminho, não era para mim. E aí em dezembro de 23 eu tive uma outra oportunidade, que foi numa empresa voltada para casas de alto padrão. Que se você voltar aqui no meu canal, são os primeiros vídeos que eu estava soltando aqui, que a gente trabalhava construindo casas no Alphaville, que é um condomínio de luxo aqui. Acho que tem no Brasil todo já. E lá foi quando eu, pô cara, aqui é um mercado interessante, aqui com o pessoal lá que me acolheu, me recebeu muito bem. Então são duas pessoas que eu tenho muito na minha vida e agradeço bastante, sou bastante grato. Todo mundo que fala comigo sempre troca essa ideia bacana, que foram duas pessoas que me ensinaram bastante, não só a parte de engenharia, mas também a parte de como você lidar com as pessoas na posição de patrão. São duas pessoas
ímpares na minha carreira e que eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. E foi lá que de fato surgiu essa vontade de, cara, eu consigo empreender, eu consigo fazer isso aqui para mim, é um mercado muito bom. Então, muito pelo que eu aprendi da vivência deles, eu decidi criar esse canal para conseguir trazer mais pessoas para acompanhar como é que funciona o mercado da construção civil. E a partir disso eu consegui captar novas obras e novos negócios. E por que isso é importante? Por que eu estou comentando tudo isso com você? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito verde, muito virgem, e a gente pensa que sabe das coisas, mas na verdade, quando a gente entra no canteiro de obras, que o pedreiro começa a perturbar uma coisa, que o bombeiro começa a pedir uma coisa, que o eletricista fala um negócio, que você fica perdido ali naquele monte de coisas, às vezes a gente se sente na posição de que está pronto para ter o próprio negócio, mas cara, na verdade a gente está 100% perdido. A saída da faculdade e o início da carreira do engenheiro é o período que você tem que tirar o maior proveito para você aprender e sugar todo o conhecimento que você puder das pessoas que vão estar ao seu redor. Seja do funcionário, seja do pedreiro, seja do mestre de obra, seja de outro estagiário que estejam trabalhando com você ali no mesmo período, seja do engenheiro que vai ser o responsável pelaquela obra. Esse é o principal momento que você tem para você poder aprender, captar toda essa informação, absorver isso dentro de si e aí sim você parte à procura de algo para você. Porque no primeiro momento, quando você tem que fazer uma medição, você não sabe fazer uma medição para gerar saldo, para você conseguir pagar sua mão de obra e dar sábado, meio-dia, o pessoal está ali perturbando atrás de dinheiro, aí, meu amigo, aí é você ser abraçado sem ser apertado. Não sei se você já viu essa expressão, mas por que eu digo isso? Cara, na faculdade a gente não aprende a gestão de mão de obra, a gente não aprende gestão de valores, medição, paga ou não paga, se paga adiantado ou se não paga, como é que faz a negociação com o terceirizado, como é que capta cliente, tudo isso você não aprende na faculdade. Você só de fato vai vivenciar isso quando for a sua. Ou você estiver trabalhando com pessoas boas que vão lhe dar essa noção de feedback. Então, para quem sempre me pergunta se vale a pena ou não empreender no ramo da construção civil, cara, na minha opinião, vale muito a pena. Eu estou apenas começando. Eu trabalhei em 2024 toda nessa empresa fazendo casas. Em final de 24, no começo de 25 eu saí. Passei um período trabalhando de carteira assinada, vi que não era a forma como eu achava mais apropriada para eu poder trabalhar e construir minha carreira. E aí, em agosto de 2025, quando eu saí, e eu me ingressei nessa parte de empreender e fazer as coisas por conta própria, cara, eu vejo que foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Ainda não estou da forma como eu imagino estar, mas hoje eu entendo que é uma caminhada. Então, eu comecei a faculdade, eu me aperfeiçoei, fiz vários cursos, aprendi bastante com várias pessoas no mercado da construção civil, graças a Deus que me deram a oportunidade e que pausaram um período de tempo para poder trocar essa informação comigo. Então, a criação desse canal é justamente para eu poder conseguir trocar essa ideia com uma pessoa que está na faculdade ainda, que está aprendendo, que tem esse sonho de ingressar no mercado da construção civil. E eu quero poder passar o mesmo tipo de informação que eu obtive com as demais pessoas, conseguir passar essa informação para vocês que estão consumindo esse conteúdo. Então, o que eu recomendo? Primeiro, irmão, sempre trabalhe para alguém. Tire esse tempo para você aproveitar a oportunidade. Quando você não tem responsabilidade, você consegue parar para só ouvir o que outras pessoas têm a lhe ensinar e aproveitar todo esse tempo. Em segundo, irmão, se aperfeiçoa. Faça curso de AutoCAD, faça curso de Revit, faça curso de orçamento, faça curso de instalações, aproveite os seus professores durante o período da faculdade para tirar suas dúvidas, pesquise bastante, mas mais do que isso, a experiência prática é que de fato vai lhe diferenciar de qualquer pessoa. E a terceira dica que eu posso dar também é aproveitar o período da faculdade para fortalecer seu network. Cara, mais preocupado do que tirar um 10 em cálculo 1, 2, 3, de você gabaritar todas as provas de resistência materiais, mais do que isso é você conseguir trocar ideia saudável com as pessoas que vão estar ali na sua faculdade junto com você. Por que eu digo isso? A minha primeira oportunidade de estágio dentro de obra, como eu mencionei antes, foi baseado em uma amizade que eu tinha na faculdade, e essa amizade me apresentou a outra pessoa, que essa pessoa abriu a porta para eu poder estagiar. O meu segundo estágio também foi graças à faculdade, um bom relacionamento que eu tinha com a pessoa e ela me indicou na empresa. E a partir disso, eu peguei, cara, mais importante do que eu ser bom apenas na faculdade, eu tenho que ser bom em me relacionar com pessoas. Porque, primeiro, você não faz nada sozinho. E dois, para você fazer alguma coisa grande, você precisa de mais pessoas. Então, a partir disso aí, eu fui criando um bom relacionamento com todas as pessoas dentro da construção civil. Tanto que essa oportunidade que eu tive de trabalhar de volta como MEI, como prestador de serviço, agora em agosto de 2025, foi baseado em uma boa relação que eu criei com uma pessoa que eu conheci, que também era do mercado da construção civil, que me ingressou nessa oportunidade. Hoje nós somos sócios, estamos abrindo um outro empreendimento. Então,
A melhor forma que eu digo para vocês são essas. Aproveite o período que você não tem responsabilidade para conseguir sugar a informação de outras pessoas. Faça cursos, se aperfeiçoe, aprenda inglês, aprenda francês, aprenda outra língua. E 3, garanta um bom network dentro dessa faculdade, que é o período que você tem para de fato aproveitar toda e qualquer oportunidade para conhecer pessoas, se relacionar com pessoas e manter uma linha de amizades bem bacana para você poder no futuro usar dessa sua rede de contatos para poder empreender, para ter novos clientes, para captar novas parcerias, enfim. Aí a partir daí vai ser com você. Mas espero ter respondido os comentários que vocês fizeram sobre o que fazer depois que se forma. Esse aqui não vai ser o único vídeo dessa série que eu pretendo pretendo trazer outras pessoas também para comentar sobre como foi o ingresso delas no mercado da construção civil como um todo. Mas é isso. Pessoal, se você assistiu até aqui, deixe seu curtida, deixe seu comentário. Escreve aqui o que você achou, como é que você começou no mercado da construção civil, o que você almeja alcançar. E tamo junto, eu agradeço demais por todo o apoio e todas as pessoas que estão acompanhando aqui o canal. Valeu!